Igreja em movimento. A palavra, o Verbo Divino encarnado. Homilia dominical. Festa de dedicação da Basílica do Latrão. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sou o Diácono Pedrinho, da Arquidiocese de Montes Claros, Minas Gerais. Este espaço em nosso canal, Igreja em Movimento, é dedicado à homilia dominical. Aqui nós aprofundamos no estudo e na reflexão da Palavra de Deus, iluminados pela Sagrada Liturgia, com o propósito de compreender mais plenamente o tema celebrado. O tema de hoje é Festa de Dedicação da Basílica do Latrão. Amados irmãos e irmãs, a Basílica do Latrão é dedicada ao Santíssimo Salvador, a São João Batista e a São João Evangelista. É a Catedral de Roma, a Catedral do Papa. O povo romano a conhece como Basílica de São João do Latrão, ou simplesmente Basílica do Latrão. A palavra latrão vem da família dos Laterani, que eram seus proprietários. Quando o imperador Constantino, casado com uma Laterani, doou a vila ao Papa, depois do Edito de Milão, que permitiu um culto cristão livre em todo o Império Romano. O Papa construiu na vila sua primeira moradia e a primeira igreja pública de Roma. Na fachada da Basílica está escrito em latim o que poderíamos traduzir livremente assim: primeira e mãe de todas as igrejas. Primeira no tempo e primeira em importância. Mãe por ser a Catedral do Papa, que cria todas as catedrais do mundo e com as quais mantém estreita unidade. A festa celebra-se desde o século XI, no dia 9 de novembro. Quando cai dia domingo, ocupa a liturgia dominical, porque é considerada uma festa do Senhor, mas é também ocasião para que, de vez em quando, todas as igrejas do mundo se unam à Mãe Igreja. Normalmente as catedrais e as matrizes celebram o dia em que foram consagradas ou bentas, dia da inauguração. Os textos da liturgia lembram a sacralidade do lugar que se reúnem os cristãos para a mesa da palavra e a mesa do pão. Mas lembram também que cada batizado é uma pedra viva do grande templo de Deus, que é a Igreja, corpo de Cristo. São Pedro recorda que isso nos traz muita honra. Assim como caprichamos na construção das nossas igrejas, onde nos reunimos aos domingos e onde recebemos sacramentos, tornando-as muitas vezes verdadeiras obras de arte, assim devemos cuidar do templo vivo que somos nós. São Pedro escreve: se sois o templo de Deus, despojai-vos de toda a malícia, de toda a falsidade, das hipocrisias, das invejas e toda espécie de maledicência. E acrescenta com um pouco de humor: como crianças recém-nascidas, desejai o leite espiritual, não falsificado, que vos fará crescer. Na linguagem cristã, a palavra igreja designa a Assembleia Litúrgica, a comunidade local e toda a comunidade universal dos que creem em Jesus Cristo, Filho de Deus e Salvador do mundo. O Catecismo ensina que ela vive da palavra de Deus, que é o corpo de Cristo, no qual ela mesma se torna assim. No entanto, mesmo fundada sobre Cristo e ter por alma o Espírito Santo, há de se lembrar que ela é composta de homens pecadores. Sendo assim,
A igreja é, ao mesmo tempo, divina e humana, santa e pecadora. Se a comunidade é a igreja, termo este passou também para a comunidade que se reúne para ler ou escutar o Evangelho, para celebrar o mistério da Eucaristia, que é a memória da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, para receber os sacramentos do batismo, da comunhão, da confissão, do matrimônio e para fazer suas orações em comum, na certeza de que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Jesus quis a comunidade. Podemos dizer que foi São Paulo quem definiu para sempre a comunidade cristã como igreja, uma palavra grega que já é existente tanto na literatura profana quanto bíblica, com o sentido de convocação, reunião, assembleia. Não significa, porém, que foi São Paulo quem fundou a igreja, apenas fixou a palavra com a comunidade querida por Jesus em torno de sua pessoa e de seus ensinamentos, que passou a ser conhecida. Jesus sempre quis uma comunidade. Tal desejo encontramos inúmeras vezes nos evangelhos. Jesus chegou a definir a lei que regiria a comunidade dos discípulos, o amor, e até o símbolo da fé, o batismo. Depois da ressurreição, aos poucos, o cristianismo adotou como seu grande sinal o símbolo da cruz, sobre a qual Jesus completara a obra salvadora que o trouxera ao mundo. A palavra católica é grega e significa universal. A Igreja Católica, primeiro, porque nela o próprio Cristo está presente. Onde está Jesus, aí está a sua igreja. E ele a enviou em missão a todos os povos da terra. Todos os povos de todos os tempos e de todas as culturas são chamados a fazer parte do povo de Deus que Jesus chamou de Reino do Céu. A Igreja Católica está presente em todas as comunidades locais dos fiéis que, unidos ao bispo diocesano, quase sempre representado pelo padre, se reúnem para celebrações. Ensinam o catecismo. Nessas comunidades, embora muitas vezes pequenas e pobres, ou vivendo na dispersão, está presente Cristo, por cuja virtude existe a Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Dentro de uma igreja de pedra ou de madeira, portanto, reúne-se a comunidade dos batizados, que por menor e mais simples que seja, é sempre a Igreja Universal, a Igreja de Jesus Cristo, reunida em oração. Comunhão de bens espirituais. A festa da dedicação da Basílica do Latrão é também a celebração do lugar que nos reunimos como comunidade de fé. Festejar a igreja que nos congrega é celebrar a unidade entre nós e nossa unidade com a Igreja Mãe, simbolizada na Catedral do Papa, sucessor de Pedro, a quem Jesus entregou as chaves, isto é, o poder de presidir na caridade a Igreja Universal. A palavra catedral vem de cátedra, cadeira, no lugar onde se assentam os sucessores dos apóstolos, o Papa, com todos os bispos em comunhão com ele, para ensinar com autoridade divina as verdades da fé. Festejar o lugar em que nos reunimos como comunidade cristã é celebrar nosso encontro com Deus, para adorá-lo em espírito e em verdade, como nos ensina o Evangelho da missa de hoje. E é também um momento excelente para expressar gratidão
pela graça de participarmos de todos os bens espirituais da Igreja Universal. Explica-nos o Catecismo. Uma vez que todos os crentes formam um só corpo, o bem de uns é comunicado aos outros. Existe uma comunhão de bens na Igreja. Como ela é governada por um só e mesmo Espírito, todos os bens que ela recebeu se tornam necessariamente um fundo único, comum para todos. Festejar o lugar em que nos reunimos como batizados é também recordar a responsabilidade de todos e de cada um pela conservação desse lugar sagrado. Do mesmo jeito, como chamamos o lugar de casa de Deus, podemos chamá-lo de casa da comunidade. Uma igreja bonita, funcional, bem cuidada, pode ser o símbolo de uma comunidade responsável, harmônica e feliz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Oremos. Ó Deus, com pedras vivas e escolhidas, preparais um templo eterno para a vossa glória. Aumentai na vossa igreja os dons do Espírito que lhes deste para vosso povo fiel, cresça sempre mais, edificando a Jerusalém celeste, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Amados irmãos e irmãs, a Igreja de Roma, me recordando a dedicação da Basílica do Ladrão, mãe de todas as igrejas do mundo, digamos com alegria: santificai, Senhor, a vossa igreja. Para que a Igreja Católica Apostólica beba das águas do rio da vida e produza frutos abundantes de santidade, digamos com alegria: santificai, Senhor, a vossa igreja. Para que os bispos, presbíteros e diáconos edifiquem a igreja sobre o alicerce dos apóstolos e eduquem na fé os fiéis e os catecúmenos, digamos com alegria: santificai, Senhor, a vossa igreja. Para que os cristãos de todas as dioceses do Brasil tenham em Deus o seu refúgio e a sua força, e a Ele se entreguem desde o romper de cada aurora, digamos com alegria: Senhor, santificai a vossa igreja. Para que os que vêm orar nesta igreja aprofundem a sua vocação de filhos de Deus ao participarem da mesa da palavra e da mesa eucarística, digamos com alegria: santificai, Senhor, a vossa igreja. Senhor nosso Deus e Pai de todos nós, que no corpo do vosso Filho, feito homem, construísse o templo de vossa glória, transformai o nosso coração e a nossa oração comunitária em fonte de bênção para a humanidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus vos abençoe e vos guarde. Amém. Volva para vós o seu olhar e vos mostre a sua face. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecido pela vossa companhia, aguardo-os na próxima semana com novas reflexões, onde refletiremos o 33º domingo do tempo comum, preparando-nos para a grande solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Inscreva-se em nosso canal, fazendo suas considerações e sugestões. Se merecermos a vossa confiança, indique-nos a outros irmãos e irmãs. Esperamos por você.